Fatos do Palmeiras, bora aí para as últimas notícias do Verdão sobre o Palmeiras, sobre a virada 2-1 em cima do Red Bull fora de casa e invencibilidade mantida. Aí são 20 jogos invicto. Então se inscreva no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Destaque inicial de fechamento, né, meu parceirinho? Palmeiras, né? Líder da competição. Você tava vidente hoje, hein, cara? 1-0, o Bragantino jogando bem, você assim... O Palmeiras vai virar isso aí, cara. O Bragantino jogando super bem. Cara, porque esse Palmeiras, o Abel conseguiu se reinventar. O time tem uma mescla de jogadores já da geração do Abel lá no comecinho do trabalho dele. Enfim, Gustavo Gomes, Murilo, jogadores experientes nesse time, Piquerez, o Everton, goleiro, enfim. Mas o Palmeiras, ele não desiste do jogo, né? E quando eu falei que ele ia virar, porque quando o Palmeiras faz o gol de empate, o Palmeiras aumenta o volume de jogo, acelera o volume de jogo, ele não aceita só o empate. Então ele vai pra cima, consegue fazer o gol com o Maurício. Então meu destaque nessa noite de domingo aqui no fechamento é o Palmeiras, líder, com credibilidade. E lembrando, hein, próxima rodada de Brasileiro enfrenta um Flamengo e se caso vence, consegue abrir aí 7 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro. Uma ótima vitória hoje. Tá embaçado o Palmeiras. Tá embaçado o Verdão. Jogou bem e o Palmeiras tá embaçado, filho. Tão certo quanto você projetou que o Palmeiras ia ganhar o jogo hoje, cara. O Bragantino tava vencendo por 1-0, dominando, pra mim, pelo menos. Parecia dominar o jogo e você dizendo, o Palmeiras vai virar. Tão certo os 25 segundos quanto era a vitória do Palmeiras hoje pra você. Impressionante. E assim, Rizek e amigos, diante de um Bragantino que tá fazendo um início de Campeonato Brasileiro muito bom. O Bragantino sofreu a temporada passada. O Fernando Seabra, para mim, é um treinador dessa, enfim, nova geração, se pode dizer, né? Jovem, com uma mentalidade diferente, né? Dos treinadores mais antigos, né? Um treinador que gosta de ter ali a bola, gosta de fazer um jogo de construção, pouco jogo direto, né? Para centroavante e lutar pela segunda bola. Então o Bragantino vem fazendo um campeonato... A gente está vendo o Gabriel fazendo gol, a lei do ex, né? Mais de 50, 60 jogos com a camisa do Palmeiras, acabou fazendo o gol. Mas agora o Palmeiras, é mais identificado com o Corinthians, né? Do que com o Palmeiras. É mais identificado com o Corinthians, tem razão. E o Palmeiras, ele não desiste, cara. O Palmeiras não consegue, no início do jogo, tomar conta, que normalmente isso acontece, que é o padrão do Palmeiras, dominar o adversário. Até porque estava jogando fora de casa, o Bragantino começou a ter esse tipo de bola, né? Que é o contra-ataque, que é o espaço que o Palmeiras estava dando no sistema defensivo. Mas quando consegue o gol de empate, o Palmeiras fala, cara, parece que o Bragantino, aliás, sentiu o gol do Palmeiras. O Bragantino estava até confortável no jogo. Mas acaba sentindo o gol de empate, o Palmeiras aumenta o volume de jogo e aí com o Maurício consegue fazer o gol ali que deu a vitória e a liderança aí no Campeonato Brasileiro. Isso, cara, o Palmeiras não sai do jogo, ele pode estar mal, o adversário pode estar melhor, o Everton comete uma falha, outro falha e os caras não saem do jogo. Impressionante, Felipe. Primeiro de tudo, o campo muito bom, né? Pelo menos assim, à vista, assim, o campo parece estar um tapete. Eu vejo o Palmeiras assim, um caçador profissional. Né? Quando os outros adversários tiverem a oportunidade de cravar a faca no Palmeiras e girar, faça isso. Porque senão o Palmeiras vai voltar. É um time, psicologicamente falando, é o melhor time que tem no campeonato. O Palmeiras tem uma mentalidade vencedora que ninguém tem hoje. Hoje falando, né? Então o Palmeiras, o Bragantino começa muito melhor do que o Palmeiras. Tem posse de bola, cria oportunidades, faz 1-0, tem oportunidade de fazer mais gols, mas aí o Palmeiras vai lá, consegue fazer a leitura de jogo e numa bola parada, que é um forte desse clube, acho aí palmas para o João, se eu não me engano é o João, que é um dos preparadores do clube, que faz parte do staff, que trabalha só com bola parada do Palmeiras, e o Palmeiras tem essa arma que é letal, né? E coloca o Palmeiras novamente no jogo. Agora, assim, por que eu falo que é um caçador? Porque eles não querem apenas empatar o jogo, não. Eles sentem um pouquinho o cheiro da presa, eles entendem que o adversário está com medo, que é o momento deles. Então, as mudanças que realmente o Palmeiras faz o Palmeiras ainda mais forte, porque tem um plantel muito forte. E a entrada desses jogadores faz uma diferença enorme. Por isso que eu sempre falo, o Palmeiras é realmente candidato ao título e a cada dia que passa, ele está aprendendo a jogar cada jogo, porque ele faz a leitura dentro de campo. Os atletas fazem a leitura dentro de campo. Então, assim, o Maurício entra, faz o gol da virada. Realmente o Palmeiras tem me surpreendido bastante positivamente, porque como o Denilson falou, o Abel se reinventou e eu cobrava muito. Tem que ter um pouco mais de jogo por dentro, tem que ter outras variedades, não só aquela bola longa, e hoje o Palmeiras tem isso. Do G4, só o Palmeiras, que vem de 3 vitórias seguidas, só o Palmeiras venceu. O Bragantino, que foi derrotado, né? Era o vice-líder, agora é o Flamengo. O Flamengo empatou, o Cruzeiro empatou, do G4
só o Palmeiras ganhou? Fala, Arnaldo. Não, o mérito para mim é do Abel, que é um treinador, apesar de eu ter certas restrições ao seu comportamento, tanto é que ele hoje, eu acho que não estava no banco, estava suspenso. Ele foi expulso 11 vezes no comando do Palmeiras e da última vez ele acumulou uma dupla suspensão, cartão amarelo e vermelho, então ele não dirige o time hoje e não dirige contra o Flamengo no próximo domingo. É a restrição que eu faço ao comportamento dele, porque ele é um péssimo exemplo, porque ele é a referência dos jogadores. E da maneira que ele se porta, pode transferir para os jogadores, e vocês todos aqui, esse tipo de indisciplina dele. Mas o mérito dele é que o time dele briga 90 minutos, como vocês falaram. Dizem que é método. Esse jeito, não é assim que ele explode, que é método a maneira como ele se porta. Mas se o time não tiver condição física, e aí vai a comissão técnica, exemplo, está em outros times que estão disputando, que segundo tempo cai a sua produção. Palmeiras não. Palmeiras briga até o final. Se tiver mais 5 minutos, eles estão brigando. Mas ele tem uma coisa boa também. É o plantel. Porque quando o cara tá cansado, eles vão lá e trocam e não cai o ritmo, melhora o ritmo. Então hoje, por exemplo, o Paulinho jogou, mas poderia ter entrado no segundo tempo. Hoje entrou o Maurício no segundo tempo. Então assim, é diferente. Agora eu quero falar uma coisa que é muito importante para esse campeonato. O Palmeiras ganha fora de casa. O Palmeiras ganhou hoje fora de casa de um time que até então estava líder do campeonato quando estava vencendo por 1-0. E o Palmeiras foi lá e deu a volta no resultado, ganhando fora de casa. No primeiro título brasileiro do Abel, eu lembro mais ou menos, me ajude se eu estiver equivocado, que o Abel pergunta para os jogadores, né, Felipe? Como é que faz para ganhar esse campeonato brasileiro? A resposta foi, tem que ganhar jogos fora de casa. O jogo que o Palmeiras perdeu foi em casa pro Bahia. Já aprendeu a lição, né, Felipe? Ganhou do Sport, fora de casa, Fortaleza. ganhou do Vasco, fora de casa. Fortaleza. Do Inter. E agora? Jogos fora de casa. Jogos difíceis. Porque o Campeonato Brasileiro é sempre muito difícil. Então, assim, imagina, hoje ganhou do Bragantino. Ganhou fora de casa todos os jogos da Libertadores também. Exatamente. Na primeira Sem fase. levar gol na Libertadores. É um time muito equilibrado. Agora, eu acho que, assim, tem o privilégio de desde que o Abel chegou, foi a melhor janela que o Palmeiras fez, a mais encorpada. O Palmeiras se reforçou muito bem para essa janela. Incorporou bem o elenco, acho que e rejuvenesceu, tem caras com muita força física, é um time que tem muita técnica, tem Veiga, tem Maurício, tem Estevão, mas tem muita força física, o time é muito forte. Os volantes, Aníbal, Richard, o Martínez, são caras com muita força. O Lucas Evangelista, que era do Red Bull Bragantino. É o motorzinho do time. É um time com muita força física, muita potência para aguentar jogos como esse, por exemplo. Cara, então entendeu? uma pergunta, já que o papo enveredou pro elenco, né, e como o Palmeiras tem sacado do banco os jogadores... É melhor do que o do Flamengo, é o que você ia perguntar. É melhor. Se você colocar... Se colocarmos o plantel, isso é um bom debate. Eu ia florear a pergunta. Acho mais homogêneo. O elenco do Flamengo tem mais cartaz, né? Jogadores de mais brilho, assim, mas será que o elenco do Palmeiras não tá mais inteiro? Acho mais homogêneo. Hoje, falando que assisti um jogo do Flamengo hoje, tem alguns jogadores que têm nome, mas que de fato não vem vindo bem. O Palmeiras hoje tem um plantel que todos estão muito bem. Claro que um ou outro vai estar melhor, mas você vê um plantel assim que os caras estão bem. Então, assim, hoje o Palmeiras realmente é o que joga o melhor futebol e é o melhor plantel que hoje tem. E tá inteiro, né, cara? Eu acho um elenco com mais saúde. Acho um elenco com mais saúde. Isso, tá com mais saúde, perfeito. Não é uma diferença grande, tá? Quando eu falo que eu acho o elenco do Palmeiras melhor, eu acho ele mais homogêneo. Acho que os jogadores são mais parecidos, titulares e reservas, o que dá... Por exemplo, o Arrascaeta não tem um cara para você botar no lugar. E aí, quando você perde esse cara, o que você faz? Exatamente. O Veiga, você tira, tem o Maurício, tem o Estevão, tem o Paulinho no lugar do Facundo, o Flaco e o Vitor Roque. Anderson. O Felipe Anderson. Eu acho que é mais homogêneo o elenco do Palmeiras e com mais saúde no momento. E nem acho, por exemplo, o Anderson, nem acho que o Felipe Anderson alcançou ainda o nível dele... Plenitude, né? Ele melhorou. É nítido que ele melhorou o desempenho dele, principalmente tático. Mas eu nem acho que ele alcançou o nível dele, assim, técnico aí na camisa do Palmeiras. Já temos, por isso que eu sabia que você ia perguntar. Eu ia falar isso, eu ia falar desse orçamento. E assim, a gente já debateu na semana passada, além do elenco estar homogêneo, estar bem preparado, graças à competência do Palmeiras na Libertadores, ele pôde nessa semana se desgastar um pouco menos, cara. E quando voltar a Libertadores daqui a 2 semanas também, porque ele já garantiu a primeira colocação geral. Ao contrário do Flamengo, que vai jogar pela vaga, o Inter, que vai jogar pela vaga. Bahia vai jogar pela vaga. Que vai jogar elogiando, pela vaga. Hein, Abel? Elogio. Mas o Palmeiras, se você pegar todos os atletas do Palmeiras, se você pegar quem joga mais ou quem vai entrar no segundo tempo, quem são os considerados reservas, assim, os caras são bons. E todos eles têm, de repente, um cara que pode entrar e fazer a diferença, que pode ajudar, que pode melhorar o time. Por exemplo, o Flamengo hoje
Quem é o cara que vai entrar no lugar do Arrascaeta, que é difícil, de fato, porque ele é craque. Mas quem vai entrar no lugar do Arrascaeta e vai flutuar e vai fazer essa O Gerson essa hoje não jogou, fez falta também. Os caras fazem falta, então não é. Tem um elenco bom? Tem, mas não tem altura. O Palmeiras tem. É isso. O Palmeiras não tem Veiga, mas tem outro que é a altura do Veiga. Pedro é outro que se não joga, Deus nos acuda no Flamengo. É justamente Vocês por isso. criticaram o goleiro do Palmeiras hoje? O Everton? É. Alguém falou que o Everton falhou no gol, não? No gol? É. No gol? Não? Não, o que eu comentei, o Everton teve uma falha uma hora numa saída de bola. Ah, tá. Quase foi o gol do Bragantino. Mas ele nem se Você abala. tá criticando o Rizek? Não, é que eu escutei. Só pra... Não, mas ele vai me dar um amarelo já. No gol não, no gol Eu não. O escutei. Everton teve uma falha no jogo, que quase deu, uma falha constrangedora, que quase deu em gol do Bragantino. Foi o chute que ele deu que bateu no cara e voltou. Mas eles não se abalam, parece que assim, cara, o Palmeiras não se abala com nada, é Exatamente, impressionante, eles cara. são frios. O time não se abala. O Bragantino estava jogando melhor, dominando o jogo, e o Palmeiras inabalável ali, impressionante. O Denilson do meu lado, falou assim, vai virar. Eu falei, É o que eu falei, da mentalidade vencedora. Os caras têm a mentalidade vencedora, os caras aprenderam isso. Sabe? Então os caras sentem o cheiro do mesmo, é agora o momento certo. Agora tem que defender, agora tem que atacar, sabe? Então assim, o Palmeiras hoje tá mais completo por isso, porque aprendeu a jogar dessa maneira. Torcedor, que virada, hein? Palmeiras aí garante mais uma vitória fora de casa, mantendo a invencibilidade aí. São 20 jogos invicto e 9 vitórias consecutivas fora de casa. Esse é um feito muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras aí vai enfrentar o Flamengo aí com 4 pontos de vantagem. O Palmeiras vai a 22 pontos. Então o Maurício também entrou muito bem. Eu acho que foi um cara do jogo. Ele entrou, o Palmeiras mudou, né? O Estevão também começou mal, depois foi melhorando. Acho que no segundo tempo deu uma melhorada quando caiu pela ponta. Então, e o Murilo, zagueirão de novo, ele marcando mais um gol de cabeça. E o Palmeiras jogou muito bem. Entrou o Thales e o Luiz também, o garoto aí da base, aí mantendo aí um futebol do Palmeiras no nível bom. E é isso, o Palmeiras com alguns desfalques, mesmo assim conseguiu ganhar do Bragantino, que se até então estava ganhando e estava sendo o líder do campeonato. O Palmeiras conseguiu virar 2-1 em cima deles fora de casa. Que vitória, pessoal. Então, mais uma vez aí, se inscreva no canal, deixe seu like e valeu, galera. Essas foram as notícias de hoje.